lutas. O que é adversidade? A adversidade é definida como um contratempo, como um infortúnio, algo inoportuno, impróprio, inconveniente. O dicionário define como uma possível desgraça, um revés da vida. Como você enfrenta essa adversidade? Alguém definiu e disse: nenhum ser humano viverá essa vida sem enfrentar a adversidade. Eu, você, todos nós estamos sujeitos a enfrentar a adversidade. A grande questão é como nós reagimos, como nos comportamos no meio das adversidades, como demonstramos a nossa fé. Quero compartilhar hoje um texto bíblico que é um tanto quanto conhecido, mas eu quero me respaldar a respeito de uma menina que foi levada cativa. Preguei em um culto de jovem e fiz uso desse texto, e hoje esse texto me veio à memória e eu reescrevi esta palavra e quero compartilhar com a igreja. Quero nos convidar para se colocar de pé. E nós vamos ler o segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do segundo versículo. Diz assim a palavra de Deus: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor, ele disse o que a menina da terra de Israel havia falado por dentro dessa terra. Podemos enfrentar os mesmos problemas e podemos reagir de maneira diferente. Eu li uma ilustração sobre comportamento, onde 3 elementos foram utilizados em meio à água fervendo. O primeiro elemento que aquela pessoa pegou foi uma cenoura. Ela, antes de ser jogada na água fervente, ela era dura, rígida, e após ser colocada na água, depois de algum tempo, ela amoleceu, fragilizou-se e já não era mais a mesma cenoura de antes. E aquela pessoa foi e pegou alguns ovos, colocou ali naquela água. Os ovos são frágeis, mas depois de um tempo que passou pela água fervendo, ele enrijeceu, ficou resistente, modificado. A cenoura, que era rígida, fragilizou-se. Os ovos, que eram frágeis, tornaram-se um tanto quanto mais resistentes. Mas aí ele tomou o pó de café, que era algo insignificante, apenas um pó, e lançou sobre a água fervendo. O que ocorreu? A água foi modificada. O sabor da água foi alterado. Aquele pó, não apenas ele mudou, ele transformou a água e alterou o sabor do ambiente onde ele estava. É sobre isso que eu quero falar hoje. As adversidades, elas aderem sobre nós, e elas podem
gerar em nós transformação, nos transformar, ou nós podemos transformar essas adversidades em bênçãos diante do Senhor. O texto bíblico que acabamos de ler, ele retrata uma situação tanto quanto que inusitada. Quero analisar aqui alguns pormenores que enriquecem esse texto e que nos leva a uma grande reflexão. Eu olho para esse texto bíblico e levanto aqui alguns questionamentos. Quero falar hoje dessa menina que era na verdade uma criança, poderia ter entre 8 a 12 anos de idade, quando ela foi tomada, roubada, retirada da sua terra. Essa menina era uma vítima de guerra dos homens, não entendia os porquês da vida, mas foi vítima de uma guerra. E nas guerras havia o processo dos despojos. Quando uma nação guerreava contra outra, levava-se cativo riquezas, animais, mulheres e crianças. E esta menina era uma vítima de guerra. Como vítima de guerra, ela enfrentou, não foi apenas a adversidade, ela enfrentou grandes adversidades. Primeiro ponto aqui, que quero pontuar: esta menina perdeu pai, mãe, irmãos, ela perdeu a sua família. A família foi praticamente rasgada dela. Ela foi retirada do seu núcleo, do seu círculo familiar. Ela perdeu casa, perdeu amigos, ela perdeu seu habitat, aquilo em que pela qual para a criança é referência da sua vida, de tudo que diz respeito a ela, foi roubado, saqueado dela. Ela foi levada para uma terra distante, e que obviamente, por ser ela nascia, era um idioma que ela não conhecia. Aí ela tinha um problema de estar sem pai, sem mãe, sem irmão, sem família, em uma terra distante e sem ser compreendida pelo seu idioma. Estava sozinha, isolada e com uma questão mais: não tinha como ela reverter esse quadro da vida dela. Essa menina, ela tinha tudo, queridos, para crescer uma menina amarga, vingativa, cheia de rancores, cheia de ódio, ressentimentos, porque ela foi marcada pelas adversidades da vida. A vida não acenou de maneira muito bondosa para ela. Volto a reiterar: esta menina era uma criança, uma pré-adolescente, e enfrentou essas perdas grandes, consideráveis, mas que não alteraram o seu caráter. E hoje eu faço questão neste domingo de vos pregar esta palavra para dizer para você que, independente do que ocorreu na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, você não é obrigado a ser escravo das adversidades e das crises que você enfrentou. As crises e a adversidade não podem deformar o caráter do homem, não pode ditar o mecanismo dos seus sentimentos. Quantas pessoas que até hoje vivem rancorosas, amarguradas? Querido, eu não estou dizendo que você não sofreu, eu não estou querendo diminuir teu sofrimento, mas eu estou querendo te mostrar na palavra de Deus que mesmo
Há um Deus no céu que tem o poder de curar o teu interior, que tem o poder de lavar o seu sentimento e trazer para você a obra do amor dele, da graça dele. Deus não quer que você viva amargurado. Deus não quer que o seu coração seja tomado pelo ódio, pelo rancor, pela amargura. Deus quer sarar teu coração. A situação dessa menina não é diferente do quadro de muitas famílias. Não é diferente da situação de muitas crianças, de muitos adolescentes que têm sofrido perdas, que têm sofrido adversidades terríveis. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que creem. Há uma esperança para todos aqueles que sofrem. O fato da vida ser cercada de adversidade não significa dizer que a vida acabou, não significa dizer que a pessoa terá que viver e conviver eternamente com aquelas perdas, com o coração amargurado, embrutecido, totalmente tomado pelo ódio, pelo rancor. Temos visto uma grande onda de criminalidade crescendo. E infelizmente, alguns apresentam que a justificativa é porque meu pai e minha mãe fez isso, é porque alguém fez aquilo outro, e eu estou me vingando, eu estou fazendo mal porque fizeram mal contra mim. Eu só estou dando troco. Péssima escolha. A Bíblia tem um caminho melhor para nós. A Bíblia tem um caminho mais excelente para as nossas vidas. Aquela menina preferiu conviver e vencer e transformar as adversidades que estavam à volta dela. Um certo sábio, ele afirmou 3 coisas importantes para a nossa vida. Se queremos viver bem, existem 3 coisas que precisamos aprender. Primeiro, eu preciso ter coragem. Segundo, eu preciso ter serenidade. Terceiro, eu preciso de sabedoria. Mas para quê, pastor? Primeiro, coragem. Eu preciso ter coragem para mudar o que precisa ser mudado. Aquilo que tem que ser mudado, que precisa ser mudado, eu preciso ter coragem para mudar isso. Mas ele disse também que eu preciso ter serenidade e aceitação. Para quê? Para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E terceiro, preciso ter sabedoria e discernimento para discernir o primeiro e o segundo. Existem coisas na sua vida que não vai ser mudado. Tem coisas que não serão alteradas. E você vai ter que aprender a conviver com isso. Tem sabedoria para discernir que isso não será mudado. Mas existem coisas que têm que ser mudadas e você precisa ter coragem de enfrentar a si mesmo, enfrentar teu coração, enfrentar teus sentimentos e mudar, buscar a mudança, buscar a transformação. Infelizmente, o ser humano inverte essas coisas. Aquilo que ele tem que mudar, ele se acomoda. E aquilo que ele não pode mudar, ele quer mudar. Pastor, mas existem coisas que não podem mudar, sim. Existem coisas que jamais mudarão. E uma delas é isso que eu estou falando. Você não pode mudar as feridas que já feriram você lá atrás. Isso é imutável, não tente fazer isso. Porque você não vai conseguir, você vai continuar só se ferindo-se cada vez mais. Só tem uma coisa que você pode fazer: mudar. Você precisa liberar o perdão para aquilo que te magoou, te machucou, te feriu. Porque não tem como mudar o passado, não tem como alterar aquilo que ficou lá atrás. Essa menina, ela foi conviver em terra estranha. A esposa de Naamã tornou-se senhora dela. Ela agora era escrava da
Naamã. Estava ali a serviço daquela senhora. Mas, mesmo estando ela em uma situação não muito confortável, a Bíblia diz que essa menina expressava uma genuína fé em Deus. Ela continuou crendo no Senhor. Quando as pessoas que quando enfrentam a luta, a adversidade, já não tem mais a mesma fé, já não consegue mais orar, não consegue mais entender que Deus continua sendo Deus, acha que Deus não foi fiel, acha que Deus errou, que Deus não está se importando mais. Crer, ter fé, exige de nós uma posição de não questionamento. Quantas vezes questionamos Deus? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu não merecia. Foi injusto. Por que Deus do Senhor permitiu que as coisas acontecessem dessa forma, dessa maneira, desse jeito? Só que isso não muda o papo. Pelo contrário, nos amargura ainda mais. E transferimos para Deus a culpa das nossas crises. Deus quer que você tenha uma fé nele inabalável. Quero nesta noite ressaltar para você que, independente do que você passou até o dia de hoje, saiba de uma coisa: Deus continua sendo um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de ternura. Ele ama você e Ele quer revelar isso na sua vida. Pastor, o senhor não conhece a história. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Verdade, eu também não sei. De fato, eu não sei. Mas eu digo para você, independente do que você tenha passado até o dia de hoje, há um Deus do céu que tem o poder de sarar teu coração, tem o poder de curar a tua alma, de ministrar sobre você vida e trazer sobre você um refrigério que só Ele pode trazer. O Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantas das vezes, reflita aí, que você foi abalado pelas situações? Quantas das vezes que esse texto não foi verdade na sua vida? E o inimigo vai trabalhar para que as adversidades cheguem até você, para que você não viva isso, para que a sua fé seja abalada, para que a sua comunhão com Deus seja abalada, para que você não prossiga na sua comunhão com o Senhor. Mas aquela menina que tinha a sua fé amparada em Deus, a sua fé no Senhor, mesmo estando em terra estranha, ela permaneceu crendo e confiando em Deus. E isso para mim é muito forte. Orar quando as coisas vão bem, cantar quando as coisas vão bem, glória a Deus. E quando as coisas vão mal? E quando nossos sonhos são despedaçados? E quando as coisas acontecem de maneira que parece que passou uma patroa na nossa vida, que vai destruindo, vai quebrando, vai arrebentando tudo? Nessa hora, nesse momento, nós temos a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Li uma frase que me chamou a atenção, não tenho certeza, mas acho que foi Benjamin Franklin que escreveu. Ele disse assim: a adversidade proporciona experiências na nossa vida que sem elas jamais poderíamos alcançar. Essa adversidade não vem para te matar. Se você souber enfrentar elas, elas te tornarão muito mais sábio, muito mais maduro, muito mais coerente, com uma compreensão muito maior de Deus, uma compreensão muito mais excelente do Senhor. Voltando ao texto bíblico, aquela menina estando ali, cativa, escrava, sem direito, percebeu um problema, que havia
na casa do seu senhor, pois o homem que levou ela cativo, o general, o grande, o poderoso líder militar da Síria, era um homem leproso. A lepra era uma doença incurável, e aquela menina que estava na casa de Naamã percebeu que aquele grande herói de guerra estava perdendo a guerra mais importante da vida dele, que era a guerra da vida. Aquele homem tinha uma sentença de morte promulgada pela lepra dentro da casa dele. Ele não era o herói que todo mundo via. Ela podia enxergar e ver a aflição daquela família, porque a morte rondava. A lepra era uma sentença de óbito assinada. Vai morrer, não tem reversão, não tem cura. E ela percebeu a aflição que havia dentro daquela casa. E o que me chama a atenção, amados, é a posição dessa menina. Naamã e a sua esposa, por melhor que tratasse essa menina, eram os seus algozes, era o algoz dela. Mas a Bíblia diz que essa menina, sendo ela escrava, deu testemunho do poder de Deus, deu testemunho do Deus que cura. Ela disse para sua senhora, em um momento que estava só: olha, se o meu senhor, vou parafrasear o que ela disse, olha, se teu marido, senhora, se teu marido fosse até Samaria, se ele se encontrasse com o profeta que tem lá, com certeza ele seria curado. E eu confesso que essa fala dessa menina me traz para mim um grande desafio do que é testemunhar de Deus. Sabe por quê? Ela está falando de um Deus que cura, mas lembrando, esse mesmo Deus que ela estava falando que curaria a Naamã é o mesmo Deus que permitiu que ela fosse arrancada de Israel e estivesse em estado de cativeiro. Ela estava ali como alguém humilhada, rebaixada. Tu eras escrava, mas ela diz: ei, posso ser escrava, mas eu sei quem eu creio. Posso estar aqui em uma condição humilde, mas eu sei quem é Deus. E ela diz para sua senhora: olha, lá em Israel tem um Deus que você não conhece, eu sei quem é, e ele tem poder para curar teu marido. Irmãos, isso aqui são passos para a transformação. Isso aqui demonstra o caráter de alguém que aceitou o sofrimento sem ser maculado por ele. Alguém que não deixou se contaminar pela ira, pelo ódio, pelo rancor. Sabe qual é o sentimento normal numa situação dessa? Sabe qual seria o sentimento normal dessa menina? Bem feito. Bem feito, vai morrer, miserável. Ninguém mandou me arrancar da minha família. Ninguém mandou me tirar de lá. E ficar ali, ó, bem feito. Quero ver ser feliz agora. Mas ela não conseguiu sentir compaixão até mesmo para aqueles que fizeram o mal contra ela. Isso é a ação de Deus em nós. Deus quer nos ensinar a conviver com isso, irmãos. Pastor, mas aí é muito forte. Sim, mas entenda, não é você, é Deus em você. É a graça de Deus que nos capacita a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Essa menina não desejou mal para o seu maior algoz. Ela não orou: Deus, mata ele mesmo, Deus. Não. Pelo contrário, ela dá testemunho e diz: olha, tem esperança para vocês. Tem esperança para o teu lar, mulher. Tem esperança para a tua casa. Aquela menina, ela consegue compartilhar a esperança. Entenda, eu não sei se você está conseguindo compreender pelo caminho que eu quero trilhar com vocês. Do ponto de vista humano, ela é alguém quebrada, arrebentada, sem nada.
no sentido financeiro, no sentido social, mas ela tinha esperança para compartilhar, ela tinha esperança para repartir. Ela estava lhe dizendo: olha, vocês têm muito dinheiro, seu marido tem muita fama, mas nem o dinheiro e nem a fama de vocês conseguem comprar a cura que o seu marido precisa. Onde havia morte, a palavra dessa menina veio trazer esperança. Meus amados, Deus quer que você seja testemunha neste mundo. Quantos crentes que estão esperando: ah, pastor, eu preciso melhorar minha vida, pastor, eu preciso melhorar minha situação, pastor, eu preciso conquistar isso, conquistar. Como é que eu vou testemunhar que Deus é Deus se eu não tenho isso, eu não tenho? Ei, amados, quem disse que o que vai testemunhar não é o que você tem, não é o que você possui, mas é o Deus que faz e que realiza. Aquela menina não apontou para ela, para as desgraças que ocorreu com ela, não apontou para as adversidades, ela apontou para o Deus que tem poder de fazer tudo para aqueles que nele creem. Fez aquilo que lhe competia, deu testemunho, falou, expressou, trouxe esperança no meio da dor, da aflição, da angústia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, Deus quer usar a tua vida. Existem muitos lares que aos teus olhos aparentemente são lares felizes, mas são lares que não têm Deus. O lar de Naamã possuía riqueza, possuía um monte de coisas, mas era um lar sem Deus, era um lar sem Jesus, era um lar sem esperança. Deus quer levantar uma igreja que vai transmitir esperança para aqueles que estão sofrendo lá fora. Deus quer que você leve para essas pessoas uma palavra de fé. Deus não vem trazer a morte do ímpio. Deus não quer que você ria da desgraça daquele que não serve a Deus. Deus quer que você leve a palavra dele para eles. Deus quer usar você. E qual é a desculpa que nós damos? Senhor, eu não estou preparado. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho curso disso, eu não tenho curso daquilo outro. Ei, queridos, talvez às vezes a gente passa os olhos tão rápido sobre a palavra e não observamos um detalhe. Essa menina não estava na casa de qualquer um, ela estava na casa do alto escalão da Síria. Não era para qualquer um que ela estava falando, não. Do ponto de vista militar, ele era o segundo da Síria. E ela não se intimidou de dar testemunho da verdade. Pequena, fragilizada, machucada, ferida, mas com uma fé inabalável em Deus. Não olhe para as adversidades que você enfrenta, não olhe para a tua pequenez, olhe para o Deus que tem poder de te usar e levar esperança para aqueles que pela qual estão vivendo um tempo de aflição e de dificuldade. E essa menina transmite então a palavra. Uma coisa que me chamou a atenção, quando o Senhor Jesus ele relatou sobre a cura de Naamã, ele disse em Lucas capítulo 4, versículo 27, da seguinte maneira: porque Eliseu não curou nenhum dos leprosos, que haviam tantos e muitos na terra de Israel, mas somente Naamã, o sírio. E quando eu li esse texto essa tarde, eu falava: meu Deus, peraí, se Jesus está afirmando que nenhum leproso foi curado por Eliseu no território de Israel, de onde essa menina arranjou essa ideia, esse conceito de que Naamã seria curado? Não tinha respaldo
para a lepra, mas tinha respaldo dos milagres que Deus estava operando através de Eliseu. Havia o milagre do filho daquela mulher que foi ressuscitado. Havia milagres do Jordão que foi aberto. Havia o milagre da cura das águas de Jericó. Esta menina, baseada nos feitos poderosos de Deus através de Eliseu, ela então profetizou dizendo: olha, se Naamã chegar lá, ele vai ser curado. Tem realidade, mas levantando-se como voz profética de mudança de um lar, de uma família, gerando esperança para aqueles que estavam quebrados pela vida. Queridos, Deus quer que os teus lábios pronunciem o poder dele, pronunciem palavras proféticas sobre a vida daqueles que estão à tua volta. Resultado da fala da menina: Naamã creu. Quando ela disse isso para a esposa de Naamã, e ela compartilhou, a esposa compartilhou com o marido, ele creu. Naamã vai até o rei e diz: olha, rei, tem uma menina lá em casa, uma escrava, que ela disse que se eu for para Israel eu vou ser curado. O que acontece? O rei da Síria também creu. O rei da Síria diz: ah, é? Tem cura para você lá? Peraí, vou mandar uma carta, vou mandar um ofício, toma aqui, vai lá. Tudo porque uma menina se levantou para dar testemunho de que havia profeta em Israel, de que havia esperança. Naamã vai para Israel. Para onde ele vai? Para o palácio do rei de Israel. E chega lá dizendo: olha, eu vim aqui para ser curado. Eu tenho uma carta aqui do meu rei para ser. Jorão, quando vê aquilo, diz: não é possível. Entenda, Naamã creu. O rei da Síria pagão creu. E o rei de Israel, que deveria ser crente, não creu. Entende o que eu quero dizer? Deus está fazendo, irmãos. Mas infelizmente, muitos crentes não perderam a bênção. O rei de Israel rasgou suas vestes, achou que era afronta. O quê? Mas é leproso para ser curado? Eu já tenho um monte de leproso aqui que não são curados. E vai mandar um de lá, está querendo briga, está querendo contenda. A notícia chega para Eliseu. Eliseu é como se tivesse mandado o recado para Jorão: olha, ei, isso não é para você não, manda para mim. Deixa que você vai fazer com isso. A Bíblia diz, amados, que Naamã foi curado, obedeceu ao Senhor. Tudo isso por quê? Porque uma menina resolveu transformar a adversidade da vida dela em bênção na sua vida e na vida de outros. Você pode fazer das suas adversidades uma miséria para você, um dissabor para a tua vida, ou você pode transformar ela em bênção para você e bênção para a vida daqueles que estão à tua volta. Eu quero encerrar essa palavra com algumas lições. Primeiro, essa menina, ela não provocou a adversidade. Ela não tinha culpa de ter sido levada cativa. Ela era vítima de uma séria situação. O que eu aprendo com isso? Não tem karma na vida. Ouça isso, igreja. Não tem karma. Esse conceito: ah, fulano está passando por isso, está pagando. Está pagando isso, está pagando aquilo outro. Ei, querido, essa ideia é conceito espírita. Crente não vive de karma. Crente não vive de pagar essas coisas, não. Esta menina foi vítima de uma situação que não era um karma que ela estava pagando, sim. O que temos aqui é um contexto de erros de uma nação inteira. Ela era vítima de uma situação contextual de um país inteiro. Israel havia abandonado o Senhor e com isso era sujeito
manchada pelo pecado. Só tem um lugar em que pela qual nós estaremos resguardados de tudo isso, só quando chegarmos ao céu. Lá não tem tragédia, lá não tem dor, lá não tem morte, lá não tem sofrimento, lá não tem perda. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, estamos sujeitos a isso. Essa menina não é culpada por aquilo que ocorreu com ela. Pastor, por que o senhor está insistindo nisso? É porque tem muitas pessoas que têm vivido uma vida miserável, porque outros erraram com ela e ela se sente vítima o resto da vida. Deus não quer que você faça papel de vítima. Mas pastor, errado sim, eu sei que errou. Mas e agora? Você não pode mudar o passado. Está na hora de você mudar. Está na hora de você trocar isso. Está na hora de você vivenciar o novo tempo de Deus para você. Primeiro, essa menina não tinha culpa. Segundo, ela tinha todos os motivos da vida para ser uma menina revoltada com essas adversidades. Mas ela escolheu ter paz com Deus. Escolheu vivenciar a felicidade, mesmo que não estivesse dentro do seu lar, com a sua família, com os seus, mas ela escolheu ser feliz. As tuas reações irão determinar a sua transformação, a sua derrota. Alguém disse assim: se te der um limão, faça uma limonada. Você não precisa viver o azedume da vida. Você não precisa viver o resto da vida com a vida amarga como limão. Aprenda a transformar os limões que a vida tem te dado. Terceiro, podemos nós ser bênção. Porém, para você ser bênção, às vezes há um alto custo que se paga pela adversidade. Quem nunca ouviu falar de Martin Luther King? Aquele que lutou contra a escravidão dos Estados Unidos. Aquele pastor lá lutou. Havia uma grande adversidade. Hoje, os Estados Unidos é um país livre. Tem dado esses picos aí de racismo, mas venceu o preconceito. Mas porque um homem se predispôs a mudar aquela adversidade, a ser uma bênção, um marco de transformação. Mas isso custou-lhe a vida. Tem bênçãos que custam caro. Custam caro para nós. E hoje Deus quer ministrar no teu coração. Não estou falando que você precisa morrer para poder viver a bênção. Mas às vezes é preciso a gente matar a nossa carne, crucificar o nosso eu, abrir mão dos nossos próprios direitos para poder viver a felicidade em Cristo Jesus. Já contei, mas dentro do contexto da mensagem eu vou repetir aqui uma palavra. Uma história, essa história com H mesmo, é uma situação que ocorreu em uma cidade. Havia um rapaz que ele era um entregador de remédios de uma farmácia, e ele executava seu serviço com a bicicletinha e transcorria as ruas do bairro, conhecia todo mundo e entregava os remédios. Até que um dia o seu patrão o chamou e disse: olha, fulano, nós estamos modernizando a nossa farmácia e a partir de agora tudo vai ser informatizado, e então nós haveremos de fazer agora todos os endereços dos clientes para poder ser feita a entrega, então vai ter que se mandar da comanda. Aí ele olhou e disse: mas eu não sei ler. E o dono da farmácia disse: olha, você é um bom menino, gosto muito de você, mas a partir de então eu não posso contar com o seu trabalho. Apesar de ter anos que você trabalha aqui na nossa farmácia, mas a partir de hoje eu não posso mais ter você aqui, porque essa modernidade te coloca em uma situação que não tem como mais você prestar serviço aqui. E aquele rapaz foi embora para casa
pegou o dinheiro da sua indenização e pensou: e agora, o que eu vou fazer? Ele resolveu então viajar para uma cidade próxima e ali comprar umas ferramentas, e disse ele: olha, eu vou fazer alguns reparos, eu vou trabalhar no meio da vizinhança, e vou lá comprar algumas coisas, algumas ferramentas, e vou passar a trabalhar no que der, o que aparecer. E ele então viajou para aquela cidade próxima, pois ali onde ele morava não havia, e comprou um kit de ferramenta. Tomou o bem de transporte, retornou para sua cidade, e quando chegou lá, alguém procurou ele: olha, eu soube que você comprou essa ferramenta, eu estou precisando de um serrote, você tem aí? Ele disse: tem, mas é meu, eu vou utilizar. Ele falou: não, faz o seguinte, eu compro de você e pago a sua passagem para você comprar um para você. E ele vendeu o serrote. Aí o outro veio e comprou o martelo dele e disse: não, eu te dou o dinheiro da passagem. Fim da história, ele vendeu todas aquelas ferramentas que ele comprou. E ele voltou lá para recomprar de novo. E como as pessoas sabiam o que ele estava fazendo, essa viagem de lá comprar ferramenta, passaram a comprar com ele. E essas idas e vindas transformou ele num empresário. Posteriormente ele abriu a sua empresa e passou a produzir ferramentas. E essa empresa cresceu, avançou, e ele se tornou um grande empresário do ramo de ferramentas. E um belo dia, o prefeito da cidade, no dia do aniversário da cidade, lá no palanque, e querendo fazer uma homenagem àquele grande cidadão que tributava, né, para o município, e ali, fazendo as honrarias, disse: temos aqui conosco senhor fulano, grande empresário, referência da nossa cidade, e eu quero dizer para vocês aqui que ele é um exemplo para os nossos jovens, exemplo para as pessoas habitantes aqui. E aí ele lembrou de um detalhe e disse: senhor fulano, se o senhor, sem saber ler, hoje é esse grande empresário, imagine se o senhor soubesse ler. Ele virou e disse: se eu soubesse ler, eu seria entregador da farmácia. A adversidade chega para nós para proporcionar mudança. E quando você encara a adversidade como oportunidade, você não vai ficar pelos cantos chorando, lamentando, mas você vai enxergar que existe por trás da adversidade uma oportunidade de você vivenciar o melhor de Deus para a tua vida. As adversidades que você enfrenta e tem enfrentado podem ser instrumentos de Deus para transformar você, para mudar a tua história, para que a sua transformação seja algo absoluto na tua vida. Eu queria que você agora curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Deus ama você. Talvez tenha um grito silencioso dentro da tua alma que ninguém ouve. Tem algumas coisas que só você e Deus sabe. É que às vezes você pergunta a Deus: por quê? Por que tu deixou? Por que tu permitiu? Que eu não merecia. E até onde você se corrói por causa dessas adversidades. Hoje Deus quer te tomar nos braços, te erguer, te levantar, fazer você enxergar que Ele cuida de você mesmo no meio da adversidade. Tuas perdas não são problemas para Deus. As feridas que atingiram a sua vida não é problema que Deus não possa resolver. Deus quer tocar em você hoje, sarar teu coração, para que você leve a esperança para outros. Escuta o que eu estou te falando. Escuta aí. Se aquela menina não tivesse sido levada a
na vida do grande general da Síria. Ela não teria tocado aquela família pagã e levado conversão para a história daquela família. Deus quer que você decida hoje viver para Ele. Ame Ele, creia nele, confie nele, entregue teu caminho a Ele, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele sarar os teus traumas, sarar as tuas feridas, curar o teu interior. Em nome de Jesus, não deixe que seu coração seja tomado pelo ódio, pela vingança, pelo rancor. Não deixe que teu coração seja tomado pelas mágoas, pelos ressentimentos. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teu tio, tua tia, teu professor, tua professora, teu patrão, teu empregado. Perdoa aqueles que te feriram em nome de Jesus. Deus vai te capacitar. Talvez você diga, pastor, o senhor não sabe a dimensão de quanto eu fui feliz. Senhor, nessa noite estamos na tua presença. Senhor, nós clamamos a ti agora, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um daqueles que adentraram as portas desse tempo. Senhor, daqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, libera uma palavra de cura agora. Arranca, Deus, toda mágoa, arranca todo ressentimento, toda ferida que está aberta. Senhor, faça o teu bálsamo agora. Sara, cura, Senhor, cura o interior, cura o coração. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Ministra cura, Deus. Ministra cura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados. Nós queremos orar por você. Eu queria que toda a igreja permanecesse de olhos fechados. Eu não vou te chamar aqui à frente. Mas se você precisa de oração específica, eu queria só que você levantasse a sua mão. Eu vou pedir para um dos obreiros para ser levantado desse lugar para ir lá agora. Se você precisa de oração, levanta a sua mão, nós iremos até você e nós vamos orar por você. Porque hoje Deus quer que você saia daqui com tua alma lavada. Deus quer que você saia daqui curado, restaurado, sarado pelo Senhor, curado por Deus. É noite de cura, é noite de bênção, é noite de libertação, de transformação. Deus quer transformar a tua alma, Deus quer transformar o teu interior. Permita Deus tocar em você. Queria que os obreiros saíssem dos seus lugares. Deus está curando você. Se você não tem uma necessidade de se ficar, olha no teu interior. Só sabe o calor do fogo que está no fundo da panela. Só sabe a dimensão da dor que vive ela. Se você não está vivendo um momento de dor, então clame, olhe por aqueles que estão sofrendo. Olhe por aqueles que vêm enfrentando situações difíceis, que precisam de um milagre hoje. Eu creio, Deus, que o Senhor é o mesmo Deus que cura, que sara, que restaura, e eu profetizo a cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, toca agora com o teu poder, toca agora com a tua cura, Deus. Entrega, Deus, uma palavra de cura. Senhor, não basta nesse movimento, Senhor, não basta nesse ferido da alma. Oh, leva chama na minha irmã. Oh, Deus! Oh, Deus!
motivo de morte, de desânimo, de paralisação. Mas que o Senhor está transformando hoje, Deus, essas adversidades em oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Em nome de Jesus eu profetizo a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as boas consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus.